Comunicação entre processos. Os processos precisam se comunicar. Então, uma das formas é a passagem de mensagem. Nesse caso, o processo A envia uma mensagem para o kernel e o kernel pega essa mensagem e repassa para o processo B. Então, essa comunicação entre o processo A e o processo B é feita com a mediação do kernel do sistema operacional. Uma outra forma seria a memória compartilhada. Então, o processo A escreve nessa área de memória compartilhada por A e B, e no caso o processo B vai ler dessa área compartilhada. Então, sempre o que acontece? Os processos vão sempre competir por recursos, né? Mas como assim competir por recursos? Ele vai ter algo para ser utilizado, por exemplo, um recurso compartilhado, uma memória, uma impressora, um arquivo, algo assim. Três aspectos são importantes para que isso possa conseguir ocorrer normalmente, tranquilamente, sem ter problemas. Então, como um processo passa a informação para o outro, é importante para poder verificar certinho o que ele está usando, como é que está sendo trabalhado. Outro item importante também seria como garantir que o processo não invada o espaço um dos outros. E o terceiro item seria a dependência entre os processos. Qual que seria a sequência adequada para que aquele processo ou aqueles processos possam funcionar? Quem viria primeiro? Como é que isso daí seria realizado? Uma das formas de trabalhar isso seria o race condition, né? Seria a condição de corrida, de disputa. Então, os processos acessam recursos compartilhados concorrentemente. Então, esses recursos, memória, arquivos, impressora, disco e variáveis, outras coisas são compartilhadas. Por exemplo, impressão. Quando um processo precisa, né, ou deseja imprimir um arquivo, ele coloca o arquivo em um lugar especial chamado spooler, que é uma tabela, e um outro processo chamado printer spooler, então ele vai pegar e ver se existe algum arquivo para ser impresso. Se existir esse arquivo, ele é impresso e retirado dessa tabela, né, desse spooler. E imagine-se dois processos que desejam ao mesmo tempo imprimir um arquivo. Como isso ficaria? Então, pensando que aqui a gente teria nossa fila de impressão, então cada slot aqui seria algo que deveria ser, que quer ser impresso, o processo A vai lá e verifica qual que é o próximo slot livre. Então, o próximo slot livre é o 7. O B também faz a mesma coisa, verifica que é o 7 que está livre. Então, o próximo slot livre é o 7, o arquivo a ser impresso vai ser o que está no slot 4. Beleza, o B vai lá e coloca o arquivo do B no slot 7 e muda o próximo slot livre para 8. Então é isso que ele fez, o programa do B está aqui, mudou o slot livre para 8. Porém, o processo A já tinha checado que o slot livre era o 7. O que ele vai fazer? Ele vai escrever agora o programa dele para ser impresso. Com isso, o processo A coloca o programa dele para ser trabalhado ali e acaba retirando o programa B que já estava lá e passa o próximo para o slot livre para o 8. Com isso, o item do B, o programa do B, nunca vai ser impresso porque foi sobreposto por outro item, né, do A e um sem saber do outro que estava acontecendo. Como solucionar esse problema? Então, proibir que mais de um processo leia ou escreva em recursos compartilhados concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo. Com isso, a gente tem recursos compartilhados usando uma região crítica. Aquilo é uma região crítica. Então, a exclusão mútua é um jeito de garantir que um processo não terá acesso a uma região crítica quando o outro processo está utilizando essa região crítica. O que acontece? Essa exclusão mútua, né, para ter uma boa solução, então existem 4 condições para que isso daí consiga gerar para a gente uma boa solução. 2 processos não podem estar simultaneamente nessa região crítica. Foi o que a gente viu lá, os dois estavam no mesmo local querendo imprimir juntos. Nenhuma restrição deve ser feita com relação à CPU. Outro ponto seria um processo que não estão em região crítica não pode bloquear outros processos que querem usar a região crítica. Ah, eu não vou imprimir agora, o outro está querendo imprimir, não, mas um dia eu vou imprimir, então ninguém pode imprimir? Não posso bloquear. Processos não podem esperar para sempre para acessar a região crítica, porque senão ele vai ficar travado. Lembra naqueles estados do processo que a gente tinha visto anteriormente, onde ele vai ficar lá naquela parte da espera. Esse ponto que é aquilo lá que ele fica lá naquele espera, ou ocupado, alguma
alguma coisa assim naquela visualização. Então a gente pode pegar e não pode pegar e ficar esperando para sempre para ter esse acesso a essa região crítica. Então, a gente pensando nesse sentido, visualmente a gente teria o processo A, ele nesse ponto aqui entra na região crítica e ele só vai sair da região crítica aqui nesse outro ponto que está aqui no final. O B, ele tenta entrar na região crítica aqui no tempo 2, porém o A já está usando essa região crítica, então ele fica o quê? Ele fica bloqueado, esperando ser liberada a região crítica para ele poder entrar. Quando o A sai da região crítica aqui nesse tempo 3, o B consegue entrar na região crítica e sai da região crítica no tempo 4. Se nesse meio de tempo aqui onde o B está utilizando a região crítica, alguém quiser entrar novamente nessa região crítica, ele não vai poder. Então ele vai ficar bloqueado como o B ficou bloqueado enquanto o A estava sendo utilizado. Exclusão mútua com espera ocupada. A espera ocupada seria a gente realizar uma checagem constantemente sobre algum valor. Algumas soluções para a exclusão mútua com espera ocupada, uma delas seria desabilitar interrupções. Como assim desabilitar interrupções? Pensa o seguinte, para um processo desabilita todas as interrupções ao entrar numa região crítica e vai habilitar quando ela sair dessa região crítica. Com isso, ninguém vai poder acessar a região crítica enquanto esse processo vai estar utilizando a mesma. Porém, com as instruções desabilitadas, a CPU não consegue realizar aquele chaveamento que a gente tinha visto, de trocar o processo, retirar ele da CPU para colocar outro, por exemplo, por prioridade, por tempo e aqueles itens que a gente já viu em outras aulas. Isso daí vai violar aquela condição 2 que a gente acabou de falar lá, onde nenhuma restrição deve ser feita com relação à CPU. E também não é uma solução segura, pois um processo pode não habilitar novamente as interrupções e não ser finalizado. Então, um processo vai violar essa condição 4, onde os processos não podem esperar para sempre acessar a região crítica. Se esse processo trava, ele nunca mais vai liberar a região crítica, então é complicado nesse sentido. Outro item que a gente teria seriam as variáveis de travamento, o lock. O que é isso? O processo que deseja utilizar uma região crítica atribui um valor a uma variável chamada lock, e se a variável estiver com valor 0, significa que nenhum processo está nessa região crítica. Se a variável está com valor 1, significa que tem um processo usando essa região crítica. Então, apresenta o mesmo problema do exemplo do spoiler da impressão. Então, suponha que um processo A leia a variável de lock com valor 0. Antes que o processo B possa alterar a variável para o valor 1, um outro processo B é escalonado e altera para o valor 1. Quando o processo A for escalonado novamente, ele altera o valor do lock para 1. Então, basicamente, os dois já estão na região crítica e vai dar aquele problema, como a gente viu da impressão agora há pouco. Isso daí vai violar a condição 1 de uma boa prática de exclusão mútua, porque dois processos não podem estar simultaneamente nessa região crítica. Então, pensando nesse item, a gente teria aqui, né, o lock como 0, enquanto verdadeiro. Enquanto o lock for diferente de 0, ele fica nesse laço, fica travado aqui. O lock está 0? Tá, então ele entra, põe o lock valendo 1. Região crítica ele usa, quando ele terminou ele vai colocar 0 no lock para que outro use a região crítica, e aqui ele vai usar algo que não seja crítico. O processo B, se você verificar, ele está igualzinho ao processo A, então quando ele entrou aqui, ele é diferente de 0, né? Quando ele entrou na região 1, ele vai ser, só que no caso ele não é, ele é igual a 0. Né? Se ele é igual a 0, ele já passa para cá. Então, se os dois entrarem juntos nessa região crítica, os dois vão poder entrar na região crítica e vai dar problema, como a gente já tinha explicado naquele exemplo da impressão. Outro jeito que a gente tem para poder solucionar, né, essa exclusão mútua com espera ocupado seria o strict alternation, né? Então uma estrita alternância. O que é isso? Seriam fragmentos de programa que controlam o acesso à região crítica. Então a gente teria uma variável turn, por exemplo, que ela vai ser inicialmente em 0. Estabelece qual processo pode entrar na região crítica, mas Thiago, está bem parecido com aquele que você mostrou agora há pouco. Parecido. Porque enquanto for verdadeiro, aí ele vem aqui, ó, enquanto o turn for diferente de 0, na primeira vez o turn é 0, então ele já nem para aqui, entra na região crítica. Quando ele saiu da região crítica, o turn vira 1.
e aí vai para a região não crítica. Pensando aqui que o turn está 0, então ele entra. Turn é diferente de 1? Não, ele é 0. Então o processo B vai ficar parado aqui no looping, vai ficar rodando lá esperando que o turn vire 1. Só vai virar 1 quando o processo A sair da região crítica. Saiu da região crítica, ele vem, vira 1, sai desse laço, entra na região crítica. Quando sair, o turn vira 0. Só então que o meu processo A vai poder pegar e entrar novamente na região crítica. Antes disso, ele não vai conseguir fazer a entrada na região crítica. O problema do Strict Alternation é o seguinte: suponha que o processo B é mais rápido e sai da região crítica. Ambos os processos estão fora da região crítica e o turn com valor 0. O processo A termina antes de executar sua região não crítica e retorna ao início do loop. Com isso, com o turn está com valor 0, o processo A entra novamente na região crítica, enquanto o B ainda não está, né, ou ele ainda está na região não crítica e ainda nem usou a região crítica novamente. Então, ao sair da região crítica, o processo A atribui o valor 1 à variável turn e entra na região não crítica. Novamente, ambos os processos estão na região não crítica e a variável turn está com o valor 1. Quando o processo A tenta novamente entrar na região crítica, não consegue, pois o valor ainda está com 1, e assim o processo A fica bloqueado pelo processo B, que não está usando a região crítica, e com isso viola a condição 3. Outro item para poder solucionar esses problemas da exclusão mútua com espera ocupada seria a solução de Peterson e instrução TSL. Isso daí é o seguinte: uma variável, um programa, é utilizado para bloquear a entrada de um processo na região crítica, quando o outro processo está na região crítica. Então essa variável é compartilhada pelos processos que concorrem pelo uso da determinada região crítica. Ambas as soluções possuem fragmentos de programa que controlam a entrada e a saída dessa região crítica. Então a solução de Peterson seria essa proposta aqui, onde ele vai ter, nesse caso, a variável turn e a variável interest. Nesse caso, o que ele vai fazer? Ele tem uma função de entrar na região crítica e uma função de sair da região crítica. Notem que essa variável aqui, ela é um vetor, então de n posições. No caso aqui, a gente está usando duas posições, né? N igual a 2, que foi definido aqui no começo. Dentro dessa região crítica, então ele passa aqui qual que seria o processo que ele vai estar sendo trabalhado e cria uma variável outra. Então, essa variável seria o quê? 1 menos a quantidade de processos. Então, ele vai saber lá, se eu tenho 2 processos, 1 menos a quantidade de processos. Então, nessa posição onde está o processo, né, que foi passado, que está interessado na região crítica, então ele põe como verdadeiro. O turn recebe esse número do processo que foi passado. Então, por exemplo, o processo 1, o processo 2, depende do que você vai estar sendo feito. Enquanto o turn for igual a esse número do processo e esse interessado, no caso outro aqui, né, então pode ver que aqui é 1 menos o processo, então enquanto essa posição for true, né, ele vai ficar nesse laço. Então, nota que isso daqui é um laço que ele vai ficar repetindo, repetindo, repetindo e fica travado ali. Quando é que ele vai deixar a região crítica? Então, quando aquele processo deixa, então ele manda aqui, ele fala, ó, o processo 2 está saindo da região crítica. Então, ele vai lá na parte, naquele item, no vetor de interessados, no processo, no item 2, no caso o processo 2, vai lá e fala que é falso. Então, quando esse daqui vier e falar que é falso, né, então ele vai conseguir sair da região crítica e outro processo vai poder entrar na região crítica. Então, a gente consegue fazer essa troca através dessas variáveis. Essa é a solução de Peterson. No caso do TSL, a ideia dele é o quê? Utilizar um registrador de hardware. Então, a gente está falando agora de baixo nível. Então, TSL, RX lock. Então, ele lê o conteúdo de lock em RX e armazena um valor diferente de 0 em lock. Então, é uma operação indivisível. Aquela proposta onde eu tenho que fazer todo o processo antes de alguém poder acessar esse registrador. Então, o lock é uma variável compartilhada. Então, se o lock for 0,
entra na região crítica, né? Então a região crítica está liberada, então eu posso entrar. Se ele for diferente de 0, a região crítica está ocupada. Então, quando vai entrar na região crítica, o que ele faz? TSL register lock, então copia o lock para o registrador e lock igual a 1. Se o lock valia 0, né, então aqui é uma condição que ele vai fazer a comparação se o lock valia 0. Se for 0, então entra na região crítica, né, então ele faz esse enter aqui. Se não, ele continua nesse laço e retorna para o processo chamador quando ele conseguir entrar na região crítica. No caso, quando vai deixar a região crítica, ele faz o quê? Ele move o lock para 0 e retorna para o processo chamador. Então, se o lock for 0, região crítica liberada. Se o lock for diferente de 0, eu não posso entrar na região crítica. Então, isso daí vai acabar complicando, ele não deixa, ele bloqueia. Só que notem que todas essas condições aqui, esses 3 ou 4 comandos aqui, eles são feitos de uma vez só. Então, não é, por isso que fala assim, uma operação indivisível. Então, ele executa todos esses comandos, diferentemente daqueles itens que a gente estava vendo, onde ele lê uma linha, vê o outro, ele executa várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem que executar todos esses, por isso que é indivisível essa operação.